A aula de hoje é sobre uma situação muito comum quando a gente está falando inglês. Quando a gente esquece uma palavra. Isso acontece o tempo todo, até porque ninguém aqui vai ter um dicionário gravado no cérebro. E eu mesma, inclusive, outro dia, eu tava tentando explicar em inglês que eu tava com uma bolha no pé. E a palavra bolha simplesmente desapareceu da minha mente. Eu não sabia dizer bolha de pé em inglês. Eu sabia falar bubble. Só que bubble é de sabão. E aí o que eu fiz? Eu comecei a contornar. Eu falei algo do tipo, I have this thing on my foot. Eu tenho essa coisa aqui no meu pé. E aí eu comecei a descrever. It's like a bubble on the skin because of shoes. É tipo uma bolha, uma bubble de sabão na pele por causa do sapato. It hurts when I walk. Machuca, dói quando eu caminho. It happens when your shoes hurt your feet. Isso acontece quando os seus sapatos machucam os seus pés. E aí a pessoa falou, oh, a blister. Blister. Get a blister on my feet. Mas olha que interessante, mesmo sem eu lembrar essa palavra, mesmo sem eu saber essa palavra, eu consegui continuar me comunicando. A conversa não morreu porque eu não sabia uma palavra específica naquele momento. E é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Paraphrasing. Parafrasear. Então talvez esse nome possa parecer complicado num primeiro momento, mas a ideia é bem simples. Paraphrasing é quando você pega uma ideia e expressa essa ideia de outra forma. E sinceramente, essa é uma das habilidades mais importantes que o estudante pode desenvolver. Porque no momento em que você aprende a contornar a falta de vocabulário, você para de depender da perfeição para conseguir se comunicar. E além de aprender a parafrasear nessa aula aqui, você também vai aprender uma estrutura muito usada no inglês real chamada Relative Clauses, que vai te ajudar não só a sobreviver em conversa, mas também a soar muito mais natural quando fala inglês. A primeira estratégia é uma das mais simples, que é simplificar. Por exemplo, talvez você não lembre a palavra caneca em inglês. Mas tudo bem, se você lembra da palavra xícara, você pode falar cup. Ok, this is a cup. Agora pensa comigo, é a mesma coisa que caneca? Caneca é xícara? Não, não é exatamente uma xícara, mas a pessoa provavelmente vai entender a ideia geral, né? E isso já mantém a conversa viva. E, por sinal, caneca é mug. Mug. This is a mug. Então esse é um ponto muito importante que você precisa ouvir talvez, tá? Comunicação eficiente não significa precisão absoluta o tempo inteiro. Muitas vezes uma palavra mais geral já vai resolver o problema. A segunda estratégia é usar sinônimos. Por exemplo, talvez você não lembre a palavra correct, tá? Correto. É só um exemplo aqui. Mas tudo bem, você pode usar a palavra right. Então, se você não lembra correct, você fala right. Se você esqueceu a palavra hard, difícil, você pode usar outra palavra que tem o mesmo significado. Difficult. Talvez smart suma da sua mente, e aí você pode usar intelligent. Então você pode lembrar de sinônimos na hora para não deixar a peteca cair. A terceira estratégia é usar opostos. Porque às vezes você não lembra uma palavra, mas lembra o contrário dela. Então, por exemplo, imagina que você esqueceu a palavra generous, generoso. Aí você pode falar it's the opposite of selfish. É o oposto de egoísta. Então essa estrutura é bem útil, tá? The opposite of. The opposite of. Esqueceu a palavra tall, alto? Você fala, oh, it's the opposite of short. É o oposto de short, de baixinho. The opposite of. A próxima estratégia é descrever a função. Ou seja, descrever para que a coisa serve. E essa talvez seja uma das habilidades mais úteis, viu? Que você pode desenvolver. Então imagina que você esqueceu a palavra kettle. Kettle, que é chaleira. Você pode, número 1, entrar em pânico, ou pode, número 2, simplesmente dizer, oh, it's something that you use to heat water. É algo que você usa para aquecer a água. Percebe como isso é interessante? Mesmo sem saber a palavra específica, você ainda consegue construir o significado. Esqueceu como se fala cozinha em inglês? It's a place where you cook your meals. É um lugar onde você cozinha as suas refeições. Então você pode usar tanto it's something that, é algo que, quanto it's a place where, é um lugar onde. Então você vai adaptando ali para o que você está querendo descrever. Bora falar das relative clauses então agora. Vários exemplos que eu te mostrei agora, eu já usei estruturas como something that, someone who,
a place where. E essas estruturas fazem parte do que a gente chama de relative clauses, orações relativas. Por exemplo, olha a diferença entre essas duas frases aqui. This is a machine. It cleans the floor. Funciona? Funciona, mas agora olha isso aqui, ó. This is a machine that cleans the floor. Essa é uma máquina que limpa o chão. Então, você percebe como soa mais conectado, mais natural, mais parecido com o inglês real? É exatamente isso que essas estruturas fazem. E existem dois tipos principais de relative clauses. O primeiro é o que a gente chama de defining relative clauses, que a gente usa quando a informação é essencial, ou seja, quando você precisa dela para identificar exatamente de quem ou do que você está falando. Então, por exemplo, the woman who teaches here is very experienced. A mulher que ensina aqui, ou que dá aula aqui, tem muita experiência. Então, sem esse who teaches here, a gente não sabe qual mulher tem muita experiência. Então, por isso, a gente não usa a vírgula aqui, porque a informação é obrigatória. Nesse tipo de estrutura, a gente usa pronomes como who para pessoas, where para lugares, which para coisas, that para coisas e pessoas também, informalmente, whose para indicar posse, o whom em contextos mais formais com significado de cujo, tá? Então, vou te dar alguns exemplos aqui. They're the men who crashed the event. Por que eu tô usando o who aqui? Porque eu tô falando sobre uma pessoa. The men, os homens, na verdade, não é uma pessoa, so men tá no plural. This is the car which I bought. Esse é o carro que eu comprei. This is the car that I bought. Também dá para usar o that nesse caso. Informalmente não tem muita diferença, mas eu expliquei isso bem melhor e com mais detalhe nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Como você faz essas estruturas que significam que em inglês, tá? Nas relative clauses. E quando a gente usa o whose para dar essa ideia de posse. Então, por exemplo, she's the woman whose son was late. Ela é a mulher cujo filho estava atrasado. Esse whose tem o sentido de cujo. Então, esse é o primeiro tipo de relative clause, que é o defining, quando ela é extremamente importante para que eu entenda de quem ou do que a gente está falando. Já o segundo tipo são as non-defining relative clauses. Aqui, a informação é extra, não é essencial. Então, por exemplo, my colleague who lives in São Paulo works remotely. Então, meu colega de trabalho que mora em São Paulo trabalha remotamente. Aqui é importante eu dizer que ele mora em São Paulo? Não, é só uma informação adicional, eu já sei quem é o meu colleague. Então, quando a informação é só adicional, você coloca a relative clause entre vírgulas. Quando a gente pode simplesmente tirar essa informação. E quando a gente pode omitir o pronome, simplesmente ocultar o who, which, that? Vou te mostrar dois exemplos aqui para você ver. The man who lives here. E o segundo é the man who I met. Já vou te dizer em qual eu posso ocultar. Eu posso ocultar na segunda. Na segunda frase, eu posso simplesmente dizer the man I met. Então, por que eu posso apagar o who na segunda e não na primeira? Porque na segunda, olha como o que vem depois do who é uma frase completa com sujeito, tem um sujeito ali, I. Então, I met. Então, eu poderia falar simplesmente, yeah, I met. Ela fica uma frase mais completa porque tem um sujeito e um verbo, então eu posso ocultar, então, the man I met. Agora, na primeira, olha só, ficaria assim, ó, the man who lives here. Se eu tirasse o who, o que vem depois fica só lives here. A gente pode ter uma frase em inglês assim, sem sujeito, lives here? Não pode. Então, por isso que a gente não pode ocultar o who na primeira frase e pode na segunda. Então, se depois do pronome já vem um verbo, não omite. Se vem um sujeito, pode omitir. Agora vamos praticar um pouco desse conceito de parafrasear juntos. Eu vou descrever uma coisa e eu quero que você pense na resposta. Eu quero que você encontre a palavra, tá bom? 3, 2, 1, go. It's the opposite of happy. Sad. É o oposto de feliz, triste, sad. Bora pra próxima. It's an animal that has a very long neck. It's an animal that has a very long neck. Giraffe. Good. It is a synonym for intelligent. Um sinônimo para intelligent. Smart. A gente viu no começo da aula. It's the person who serves you at a restaurant. É a pessoa que te serve no restaurante. Waiter. It's a kind of fruit
that is red inside and green outside? What fruit is red inside and green outside? It's a big fruit. Watermelon. Fácil, right? So far, so good? Agora vamos fazer o contrário. Eu vou te mostrar um objeto e você tem que tentar descrevê-lo sem usar o nome dele e tentando usar aqui as estruturas que a gente aprendeu na aula de hoje. Aqui tá o primeiro. It's something that you use to cut paper, hair, or other materials. Pode pausar o vídeo se precisar de mais tempo, tá? Bora para a próxima. It's someone who helps students learn new things. Tá vendo como agora eu usei o who? Porque eu tô falando de uma pessoa. Now this one. It's a device that you use to take photos or record videos. É um dispositivo, it's a device que você usa para tirar fotos, to take photos or record videos. Como se saiu? Me conta aqui nos comentários e não deixa de se inscrever no English in Brasil para mais vídeos como esse toda semana. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir porque ele complementa o assunto da aula de hoje. Eu quero que você descreva um objeto ou uma pessoa e eu vou tentar adivinhar os primeiros aqui e responder cada um dos comentários. Thanks for watching. See you next video.